já reparou que quando conhece alguém com transtorno borderline, a primeira reação é: meu Deus, transtorno borderline? Porque vem na sua cabeça um estereótipo daquela apresentação que é relatada nos cinemas, na mídia, ou mesmo alguém que você conhece que tem esse transtorno e tem um comportamento mais explosivo. Mas existem 256 apresentações diferentes do transtorno borderline. E eu vou te explicar isso nesse vídeo. Antes disso, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu sou a doutora Júlia Trindade, médica psiquiatra, e esse é o canal Tudo sobre Psiquiatria. O transtorno borderline é um transtorno da personalidade com início entre a adolescência e adulto jovem que pode acometer mulheres e homens. Inclusive, a gente falava que tinha 3 mulheres para cada homem. Nessa nova revisão do DSM-5, DSM-TR, foi revisado que a prevalência é de uma mulher para um homem. O que é a questão? Normalmente, homens têm mais dificuldade de buscar tratamento e receber o diagnóstico de transtorno borderline, porque os profissionais acabam pensando muito em mulheres com transtorno borderline. Então, uma pessoa que chega com questão de relacionamento, intensidade, com comportamento suicida ou de automutilação, se pensa, quando é uma mulher, em transtorno borderline. Em homem, acaba-se não pensando. Mas a prevalência é de praticamente uma mulher para cada um homem. E já tem vídeo no canal explicando as características do transtorno borderline em homens. Então não deixa de assistir, que aquele vídeo está muito interessante. Quando a gente fala de critérios diagnósticos, a gente tem 9 critérios diagnósticos do transtorno borderline. E algo importante é, para que o paciente feche o diagnóstico do transtorno borderline, ele precisa ter 5 critérios. E é por isso, então, que a gente tem 256 apresentações diferentes de sintomas em relação ao transtorno borderline. E quais são esses critérios? Primeiro critério: relações instáveis, dificuldade no relacionamento, um funcionamento de uma idealização. Então eu conheço aquela pessoa, é a melhor pessoa do mundo, quero ficar com ela para sempre. E daqui um pouco uma desrealização. Eu nunca mais quero te ver na minha frente, você não atendeu o telefone, você não gosta de mim. Então a instabilidade nos relacionamentos é algo muito marcado. A outra instabilidade é uma instabilidade de autoimagem. Então são pessoas que têm muita dificuldade de saber como funciona, o que elas são, o que elas gostam, e muitas vezes tentam se encaixar. E no tentar se encaixar é o que acontece, que as pessoas acabam tendo o diagnóstico de transtorno borderline e tendo esse encaixe nesse grupo. Então agora eu faço parte de um grupo. E se eu faço parte de um grupo, de forma sugestionável, eu acabo tendo sintomas que antes eu não tinha. Então, muitos médicos acabam tendo medo ou receio de dar o diagnóstico de transtorno borderline pelo medo do comportamento desses pacientes que acabam tentando se encaixar nesse grupo. Então, além dessa questão de autoimagem, um dos critérios, segundo critério, sensação crônica de vazio. Esse é um sintoma muito frequente. Os pacientes relatam que é como se tivesse um vazio que eu não consigo preencher. E aí, muitos pacientes vão para esses comportamentos, que aí é um outro critério, que é um comportamento impulsivo em pelo menos 2 áreas: sexual, drogas, álcool, comida, compras, para tentar preencher esse vazio. Então a gente tem mais 2 critérios: o vazio e esse comportamento impulsivo. É muito comum que a gente veja nos homens esse comportamento muito indo para as drogas, e para as mulheres, compras, sexo. E esse sexo nem sempre é um sexo muito por prazer, não é uma sexualidade intensa, é uma necessidade de tentar ter um vínculo com essa pessoa, ou às vezes de preencher esse vazio. Quinto critério: comportamentos de automutilação. Então, um comportamento em que a pessoa se machuca, ela se corta, ela se bate, ela se agride. Para quê? Para tentar diminuir essa dor. Ela fica tentando diminuir a intensidade dessa dor. Outra questão é ideação suicida ou gestos e ameaça suicida. Então, uma ideação suicida muitas vezes reativa alguma coisa que acontece. É importante a gente falar que a pessoa, ela realmente, naquele momento em que ela fala aquilo, ela não tá brincando, ela não tá ameaçando, ela realmente tem uma vontade de morrer. O que eu falo para os meus pacientes é: na verdade, tu não quer morrer. Na verdade, tu quer parar de sentir aquela dor que é muito intensa, mas vem com essa vontade de: eu quero acabar com tudo, eu não aguento mais e eu quero morrer. Outro critério: raiva inapropriada. Muitas vezes essa raiva, ela vem de forma muito intensa e desproporcional à situação. Então, às vezes, alguém da família, a família mesmo fala: nossa, diz que a gente tem que pisar em ovos, porque dependendo do que eu falar, pode haver uma mudança, uma reatividade, pode ter uma reação intensa de raiva. E eventualmente
geralmente o paciente nem sabe o porquê. Eles mesmos falam, nossa, eu fiquei brava do nada, não tinha acontecido nada e meu humor mudou. Outro critério que não é tão comum, mas muitos pacientes têm, é uma ideação paranoide transitória. Então a pessoa com um momento de estresse muito grande, ela pode começar a achar que tá todo mundo contra ela, que ninguém gosta dela, que no trabalho ela está sendo prejudicada. Então esse comportamento paranoide é transitório normalmente em resposta ao estresse. E o último critério é um critério fundamental, apesar de não ser obrigatório. No transtorno borderline a gente não tem nenhum critério obrigatório, eu preciso ter 5 critérios. É o esforço desesperado para evitar o abandono, seja ele real ou imaginário. Então é aquela pessoa que ela morre de medo de ser abandonada. Até porque tem uma história normalmente de infância, a gente sabe que essa negligência familiar muitas vezes pode acontecer, abuso sexual é um fator de risco importante, então a gente tem uma história normalmente de uma criança que passou por diversas situações na infância, o que também não é obrigatório, mas é comum e frequente, e tem esse esforço intenso. Então é aquela pessoa que quando o relacionamento vai terminar, ela fala, não, se você não me quiser eu vou morrer, eu não vou aguentar, eu vou me matar, eu não consigo lidar com isso. E até, eu sempre falo com os pacientes também, a questão de, muitas vezes o paciente ele não quer terminar o relacionamento, mas ele age de forma contrária. Então tudo que ele queria era ser amado, mas o jeito que ele age acaba afastando as pessoas. Então ele acaba sufocando o relacionamento, acaba sendo muitas vezes, tenta ligar, se a pessoa não responde, ela liga muitas vezes, não, ela quer ficar tanto com a pessoa que ela acaba muitas vezes afastando esse relacionamento. E pelo medo de ser abandonado, às vezes até termina o relacionamento. Então antes que me abandone, eu prefiro terminar. Então esse é um dos sintomas muito frequentes que a gente vê na prática clínica como algo muito importante e que gera muito sofrimento, especialmente nos relacionamentos amorosos e nas amizades, nos relacionamentos com a família. A família é mais difícil de abandonar, mas pais, mães acabam tendo um sofrimento gigantesco para lidar com isso. A gente poderia ficar falando horas aqui sobre transtorno borderline, e o transtorno borderline ele é tão intenso e necessita tanto de cuidado que eu montei um curso para famílias e pacientes com transtorno borderline explicando tudo. Se você quiser informações, comenta aqui embaixo que eu te mando as informações. É importante a gente falar sobre transtorno borderline. Eu sei que tem muitos profissionais que não gostam de atender pacientes porque a demanda acaba sendo muito grande. São pacientes que vão demandar um cuidado muitas vezes maior. Eu gosto muito de atender, tenho muitos pacientes e gosto muito de falar sobre esse tema. Então, se quiser que eu grave mais vídeos, deixa aqui embaixo também que eu vou ter maior prazer em falar. Se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.